A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, que alegria, que satisfação estar aqui com vocês para mais um momento de celebração a Deus e a sua palavra. Sabemos, meus amados, que, como nos revela a palavra do Senhor, nem todos os dias são iguais. Esse foi o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Nos alegremos porque foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos concedeu a bênção de estarmos aqui reunidos de forma online, para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu creio que esse momento que vamos passar aqui, esses minutos que vamos estar aqui, Deus vai falar com você. Primeiro porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela vai e faz aquilo que Deus predeterminou que ela faça. E Deus não mente, amados. É impossível que Deus minta. Deus é fiel, queridos. Aleluia. E você que já nos assiste, que está aí conosco também hoje, com a ajuda do meu filho, o Azaf. Oi. Amém. E eu quero pedir a ajuda de vocês com relação como está o vídeo, como está o áudio. Eu preciso desse retorno para que a gente possa dar início à mensagem e com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Nos dá um retorno aí através do Facebook, manda mensagem. Queremos junto com você saber como é que está acontecendo aí. Meu filho, você que está vendo aí uma mensagem, por favor, pode me passar se alguém digitar algo, se está bom, se não está o som. Tá, eu falo. Oi? Eu falo. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Bendito seja o Senhor, porque Ele vive, porque Ele reina. Amados, eu orando esses dias de domingo para cá, que foi o nosso último encontro ao vivo, eu fiquei pedindo direção de Deus para ministrar aos irmãos uma palavra que seja direcionada por Ele. Porque eu sei que existem pessoas aí do outro lado que precisam de cura da parte do Senhor, que precisam ouvir a voz de Deus, que talvez por causa dos problemas da vida, o seu coração está atribulado. Mas eu acredito que Deus, por meio da sua palavra, Ele manifesta a sua glória. E é por isso que nós estamos aqui junto com você. E é esta palavra, a palavra que não falha, que eu quero compartilhar contigo. A mensagem, ela tem como tema, mude a sua visão. Esta é a temática dessa reflexão que queremos passar para os amados, que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, a partir do verso 22, eu vou esperar você abrir. Você que tem a sua Bíblia em casa e pode me acompanhar, por favor, pode abrir comigo, Mateus capítulo 7, versículo 22. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, alguns irmãos já têm até decorado esse texto. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que existe em você são trevas, quão grandes serão estas trevas. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava passando para os seus discípulos uma série de instruções.
Jesus estava passando para ele com relação a tesouro no céu, com relação às coisas desta vida, a vivência diária de cada servo dele. E Jesus agora toca em um ponto de muita importância para a nossa vida com Deus, com relação à visão que nós temos da vida. Jesus disse: se os teus olhos, de quem são os olhos são seus. É o meu olho, é o teu olho, é a minha visão, é a sua visão, que cada um possui a sua. É por meio dos olhos que nós enxergamos a vida. É por meio dos olhos que muitas vezes a nossa emoção é atiçada por uma pintura, por algo bonito. Jesus falando sobre isso, Jesus diz: olha, a candeia do corpo são os olhos. O que Jesus estava dizendo: filho, a tua vida vai depender de como você a enxerga. E a minha pergunta para você é: qual é ou como você enxerga a vida? Como é que você enxerga a vida, meu querido? Como você está enxergando esse momento que nós estamos passando agora? Algumas pessoas vão dizer: não está fácil, pastor, a coisa está difícil, está apertado, está complicado. Amados, e eu quero passar alguns pontos para você durante essa mensagem. O primeiro ponto é: o que você vê com os olhos é isso que alimenta o seu corpo. Assim como nossa mente, ela é alimentada por coisas boas, a nossa visão, ela precisa ser alimentada por coisas boas. A palavra de Deus diz que Jesus, falando aos discípulos, diz: filhos, a visão que você tem da vida vai determinar como você vai vivê-la. Qual a sua visão da vida? Como é que você enxerga as coisas da vida? Nós encontramos pessoas durante o pastoreio que têm uma visão negativa da vida. Para ela nada vai dar certo, para ela tudo é ruim, a todo momento ela se vitimiza e diz: olha, a minha vida é uma droga, minha família não presta, e outras coisas mais. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma que Jesus disse: filho, conforme você enxergar a vida, assim a vida se manifestará para você. Primeira lição de Jesus: tenha uma boa visão da vida. Qual é o problema com relação à visão? Porque nós podemos sofrer influências. Nos dias que nós vivemos agora, isso é uma decisão minha. Eu não aconselho mais cristão nem assistir jornal. Porque a todo momento que você abre o jornal, o que você encontra? Olha, morreu tantos mil pelo coronavírus. Olha, tem cova aberta. Os caixões não estão dando mais para todo mundo. Morreu tantos mil ali. E a pessoa, ela passa a viver sobre um terrorismo colocado pelo jornalismo que ela assiste. Pastor, como é que você pode dizer um negócio desse, amados? O profeta Isaías falou a respeito disso há centenas de anos. O profeta Isaías, ele disse assim: olha, lá no capítulo 33, versículo 15 e versículo 16, ele diz: o que anda com Deus não dará ouvidos sobre derramamento de sangue ou sobre morte. Aquele que anda com Deus não emprestará seu ouvido às más notícias. Aquele que anda com Deus não emprestará seus ouvidos a esse espírito de morte que anda em volta deste mundo que vivemos. Ele diz: aquele que anda com Deus não emprestará seus olhos para enxergarem o mal. Nós somos bombardeados todos os dias
Você toma café, assiste jornal, morte na TV. Você almoça, liga a TV, morte na TV. Você à noite senta para descansar, morte na TV. Meu amado, a TV chega a sangrar. Comece a mudar o alimento dos teus olhos. Comece a mudar o alimento que você tem ouvido. Comece a mudar. E agora eu preciso te dizer outra verdade que Jesus revela no texto. A decisão de mudar é sua, porque os olhos são seus. Jesus falando na palavra, Jesus disse, a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons. A Bíblia diz que os discípulos estavam enfrentando uma forte tempestade. Eu diria que em perigo de morte, assim como vivemos nossos dias hoje. Mas a palavra de Deus diz que enquanto uns gritavam no barco, Jesus vinha andando sobre as águas, e a Bíblia diz que quando Pedro viu Jesus, visão. Ele disse, Jesus, se é o Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. Ao que diz a palavra do Senhor, que Jesus disse, venha. E ele andou sobre a dificuldade. Enquanto seus olhos estavam fitos em Jesus, ele andou em milagre. Aleluia! Deus tem milagre para a tua vida. Comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Jesus. Isaías 45, versículo 22 diz, olhai para o Senhor e receberás do Senhor salvação. Olha para o Senhor. A Bíblia fala, meu amado, minha amada irmã de Josué e Calebe. A Bíblia diz que os espias foram enviados a uma terra. E quando chegam na terra só encontram gigantes. Quando eles voltam, 10 dos espias dizem, olha, nós vamos morrer no deserto. Olha, o que Deus falou não é verdade. Olha, a terra que está aí é terra de gigantes. Ao contrário, Josué e Calebe diz, não, a terra é boa, a terra é boa, a terra tem leite, a terra tem mel. A Bíblia diz que cacho de uva era necessário 2 homens para carregar. É necessário que você olhe com um olhar diferente para a tua vida. Algumas pessoas dizem, está todo mundo perdendo emprego. Mas você vai dizer, quando essa crise passar, tem porta aberta para mim, tem porta aberta para minha família. Aleluia! Você vai dizer, olha, pastor, a enfermidade chegou na minha vida. Eu declaro cura sobre o teu corpo físico. Eu declaro cura sobre a tua alma. Essa tristeza seja repreendida em nome de Jesus. Esse espírito de depressão saia em nome de Jesus. Eu te ordeno que desapareça. Tenha uma boa visão da vida. A palavra de Deus diz, amados, em Mateus capítulo 12, no versículo 34, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mude a sua visão para que as tuas palavras sejam mudadas, assim como a de Josué e como a de Calebe. Não olhe para os gigantes, mas olhe para os frutos da terra. Não olhe para os gigantes, mas olhe para as promessas de Deus. A palavra deles foi, Deus prometeu e Deus vai cumprir, porque o Deus, Ele é fiel. Aleluia! Em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, a Bíblia diz, a palavra está perto de ti, a palavra está na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Comece a falar a palavra dentro de casa. Comece a falar a palavra no trabalho. Comece a falar a palavra para você. Comece a falar a palavra para você. Coração turbado, é isso?
não se turbe coração, não se turbe meu coração, porque o meu Redentor vive e vai se levantar em meu favor. Comece a usar a palavra, comece a ministrar a palavra, se agarre nos salmos, se agarre nas orações, ore os salmos, ore a palavra, e Deus mudará os fatos da tua vida. A palavra está na tua boca, a palavra está no teu coração. No versículo de número 23, do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas, se os teus olhos forem maus. A Bíblia conta uma história, e eu não vou me alongar, esse é o último ponto dessa reflexão. Diz que Israel um dia recebeu um desafio. Um gigante se levanta e todos os dias grita para o exército de Israel: tem homem aí? Eu só preciso de um. Não precisa morrer todos, eu só preciso de um homem. Talvez você tenha se levantado hoje e a vida perguntou para você: tem crente aí? E a pergunta é: você vai se esconder debaixo da cama ou vai erguer a bandeira e da vitória e vai dizer: o meu Deus vive, o meu Deus reina, o meu Deus é comigo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, o meu Deus está comigo, o meu Deus está no meu barco, o meu Deus está na minha família. Quando perguntarem para você: e aí? Você vai dizer: eu ando com o Altíssimo. O versículo 16 do capítulo 35 de Isaías diz: antes ele habitará nas alturas, nas fortalezas fará a sua morada, e Deus será o seu refúgio. Você já notou que quando nós estamos com alguém que nos passa segurança, nós ficamos corajosos? Eu vou encerrar com essa pequena história. Conta que um avião levantou o voo, começou a enfrentar algumas turbulências, e havia uma criança na primeira fileira, e os adultos se admiraram da segurança daquela criança. E lhe disseram: ei, criança, tu não tem medo? E a criança respondeu: como eu posso ter medo se é o meu pai que está pilotando o avião? A minha pergunta para você é: quem é que está pilotando a tua vida? É Jesus, é Jesus. A Bíblia diz que Davi tinha tanta convicção que ele se levantou no meio do exército e disse: tu vens a mim com espada e escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero orar por ti. Deus amado, toma a vida desta que nos acompanha e que ouve esta mensagem, meu Deus. Eu te peço que venha trazer livramento sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu quero te pedir, Jesus, que com tua mão poderosa venha abrir portas, meu Deus amado, a qual o homem talvez tenha até fechado. Mas tu és o Deus que quando fecha uma porta, tem uma mais larga para aqueles que andam contigo. Tu és o Deus que resguarda e livra aqueles que pertencem a ti, meu Senhor. Pai bendito, abençoa as famílias, abençoa teus servos, cura os enfermos, toca nesse corpo amortecido, repreendo em nome de Jesus esse espírito de depressão, essa tristeza. Receba do Senhor consolo, receba do Senhor fé, em nome de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus seja contigo. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Jesus te abençoe.